Olá, plugados e plugadas! Hoje vamos falar sobre uma infecção viral bastante conhecida, mas que ainda gera muitas dúvidas. E isso vamos falar sobre cachumba. Vamos entender melhor seus sinais, como é feito o diagnóstico e as formas de transmissão. Você sabia que, segundo o DataSUS, Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde, houve um aumento dos casos de cachumba no Brasil entre 2018 e 2019, o que pode ter sido devido à queda na cobertura da vacina. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, coloca seu fone, prepara o ambiente e vem entender esse tema com a nossa convidada, a infectologista doutora Ana Carolina Gomes. Vamos começar esse programa juntos? Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo jóia. Que bom! Doutora, então a gente vai falar um pouquinho de cachumba e vamos falar sobre também essa necessidade de vacinação, né, doutora? Mas para a gente começar, antes de iniciar a importância da vacinação, queria que a senhora explicasse para quem ainda tem essa dúvida o que é a cachumba. A cachumba, ela é uma infecção viral aguda, né? Ela é causada por um vírus e esse vírus ele inflama o corpo, causando diversos sintomas, sendo que a gente mais conhece e identifica como cachumba o inchaço de uma glândula salivar que chama parótida, que fica próxima do ouvido. Então, né, quando a gente vê a pessoa com aquele inchadinho que todo mundo já associa com a cachumba. Então, esse é o sinal, vamos falar, característico dela. Então, a senhora já está trazendo um dos sintomas. A gente já entrou nos sintomas ali, e esse é um específico, talvez, da cachumba, né? Mas dá para falar de mais sintomas aí que ela pode estar trazendo para a gente? Então, isso é legal de falar, porque assim, ela é uma infecção viral, igual eu falei, e ela causa sintomas muito inespecíficos. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, inapetência, um mal-estar generalizado, e ela pode causar esse inchaço das glândulas salivares. Só que o que acontece? O inchaço das glândulas salivares, apesar da gente fazer essa conexão com a cachumba, ele não acontece só na cachumba. Ele pode acontecer quando tem infecção por outros vírus. E da mesma maneira também, nem todo mundo que tem a infecção pela cachumba, né, pelo vírus da cachumba, vai ter inflamação da glândula salivar. Ela é uma coisa que a gente associa, mas que ela pode ou não estar presente. Infecção viral tem essa característica de ser inespecífico, né? A gente olha e a gente imagina, mas acaba... eu falo, as pessoas tinham um preconceito muito grande quando a gente falava que era uma infecção viral, porque até antes da Covid era difícil de caracterizar, né? Uma infecção viral. E aí parecia que a gente estava sempre menosprezando os sintomas das pessoas. Mas eu acho que a Covid trouxe isso para a gente. O vírus, ele pode causar sintoma que pode ser leve, mas que pode ser grave, né? E aí, só para aproveitar esse gancho, a cachumba, na grande maioria das vezes, tem sintoma leve, igual eu falei, mas em alguns casos ela pode ter sintoma grave, como meningite, inclusive ela pode levar ao óbito. Uau! Então quer dizer que a pessoa pode se internar por causa de cachumba também. Pode. Isso pode acontecer? Pode acontecer, não é comum, Sim. Mas é possível. Então, já que a gente está falando de internação, a gente está falando de tomar mais cuidados antes de entrar em diagnóstico, antes de falar de tratamento, eu queria fazer uma outra pergunta, que nos últimos anos, aumentou o caso entre a população idosa de cachumba. Então, eu queria que a senhora falasse, não que a gente fica no imaginário, eu pelo menos fico nesse imaginário, que cachumba é uma doença de criança. E quando eu li isso, me chamou a atenção, opa, então peraí, não é só de criança isso. Então, ela é mais comum em criança pequena até adolescência, mas ela pode acometer pessoa de qualquer idade. Os idosos, eles têm uma característica de que muitos não foram vacinados. O que acontece? A vacina da cachumba, ela foi descoberta na década de 60 e ela chegou no Brasil no final da década, no começo da década de 70, 73 que começou, e ela não era uma distribuição universal igual a gente tem hoje. Então, não foram tantas pessoas que tiveram acesso.
Mas como ela era uma doença muito comum, e aí a pessoa que já tem o contato com o vírus, ela já tem uma imunidade permanente, então uma percentual grande dos idosos que moravam no Brasil, né, quando eram crianças, eles são imunizados por esse contato prévio com o vírus. Mas se a pessoa estava num lugar e ela não teve contato, né, a gente não tem como saber quem teve e quem não teve, ela é susceptível. Se ela nunca teve cachumba e ela não foi vacinada. E aí existe essa possibilidade do idoso ter a cachumba. Mas falando um pouco de faixas etárias, assim, né, que saem da infância, o que preocupa mais a gente e isso é um conhecimento popular, inclusive, é quando adultos jovens contraem a cachumba. Porque no homem, ela pode ocasionar uma inflamação das gônadas, né, da uma orquite, uma inflamação do testículo, e na mulher pode ter uma inflamação do ovário, e ambos podem se tornar estéreis por causa da cachumba. Então, realmente, assim, quando a gente começa a ver muito caso localizado, a gente tenta fazer a vacinação de quem está susceptível próximo para diminuir o risco de transmissão e diminuir o risco de complicação. Certo. E como a senhora mencionou que é uma doença viral, e as doenças virais têm basicamente alguns sintomas parecidos, deve ser muito complicado fazer esse diagnóstico, então. Como é que funciona esse diagnóstico específico do nosso tema de hoje, a cachumba? Então, o diagnóstico ele é clínico, porque quando o médico está examinando, né, a gente leva várias coisas em consideração, inclusive a epidemiologia, porque às vezes quando você está muito tempo sem ver um caso de cachumba e você vê o primeiro caso, às vezes você fica até assim, nossa, será que é, será que não é? Mas aí você começa geralmente a ver 2, 3, e aí pelas características você fala, nossa, poxa, tipo, tá tendo um surto aqui, tem algumas crianças ou alguns adultos que estão com uma doença muito compatível com essa característica. E uma coisa assim, o diagnóstico ele é clínico, igual eu falei, mas é uma coisa que não é um estresse tão grande, porque como a maioria dessas infecções virais que a gente vê no dia a dia, o tratamento ele é um tratamento de sintoma. Ele não tem um tratamento específico, igual, por exemplo, uma pneumonia que você vai dar um antibiótico. Nas infecções virais, na maioria das vezes, a gente trata o sintoma. Então, se a pessoa está com um desconforto muito grande, uma inflamação da glândula, está ruim para engolir, a gente vai dar um anti-inflamatório, alguma coisa que vai diminuir a dor, desinflamar e vai melhorar o sintoma. Se a pessoa está com muita fadiga, está com muito cansaço, às vezes a gente precisa hidratar. E assim sucessivamente, né? Assim, respectivamente para cada sintoma. Então, o diagnóstico ele é clínico, ele é de presunção. Existe a possibilidade de confirmar através do laboratório, mas é uma coisa que não se faz necessário, porque o tratamento ele acontece de acordo com o que o paciente está sentindo, né? O objetivo do tratamento é trazer o bem-estar. Então, o laboratório não vai mudar isso. Agora, quando a gente é pequeno, a gente ouvia falar de que o coleguinha da escola tá de cachumba, não pode vir à aula. Como que funciona essa transmissão? É real isso mesmo, doutor? Fica com a criança em casa ou aquela mãe leva para a escola porque já todo mundo adoece junto? Não, é real. Essa história de adoece junto era real também no passado porque a gente não tinha vacina. E aí acontecia isso. Se a pessoa tinha infecção quando ela era criança, ela ficava protegida para o resto da vida e diminuía o risco das complicações, igual a gente já falou. Agora, hoje em dia, isso não faz tanto sentido mais, porque a gente tem uma vacina que é bem eficiente e que tem relativamente muito pouco efeito colateral, quase nada, e que tem um nível de proteção muito bom. Então, se a criança está doente, está com suspeita de cachumba, ou até mesmo um adulto, fica em casa. E aí você falou de transmissão, né? A transmissão viral ela se dá principalmente através de respirar o mesmo ar. As crianças pequenas elas podem transmitir através de objetos, porque elas põem as coisas na boca e põem uma na boca da outra, na boca da professora, e acaba, né, que a transmissão é mais generalizada. Mas, então, quando essa criança ela fica em casa, a gente acaba protegendo as outras crianças. Mas é importante comunicar, né? Por exemplo, se a mãe
viu a criança doente, levou no médico, o médico falou, olha, suspeita de cachumba, é interessante ficar com a criança em casa, mas avisar na escola, né? Porque aí para avisar para os outros pais que ajuda no diagnóstico. Olha, se já tem uma criança com uma suspeita, e às vezes uma outra criança que teve contato tem um quadro que não é tão característico, mas essa epidemiologia ajuda no diagnóstico. E falando de sequelas, a pessoa que não quiser tratar, ela pode deixar sequelas? A senhora já comentou algumas aí no ovário, nos testículos, né? Então, na grande maioria das vezes, ela não deixa sequela. Ela é uma infecção viral leve, ela transmite muito, então assim, ela tem uma infecção muito grande, mas uma consequência pequena. Mas existem alguns riscos de sequela, igual a gente já falou, né, do ovário e do testículo, que pode levar à infertilidade, mas ela pode causar um tipo de meningite ou encefalite, que também pode deixar sequela neurológica, e ela pode, inclusive, levar a óbito. Então, assim, é uma doença que tem controle, a gente tem, né, de novo, uma mortalidade pequena, mas não é uma coisa que a gente não pode fingir que não existe. Infelizmente, a gente tem visto muita gente deixar de levar as crianças para vacinar. E muitas das vacinas, inclusive essa, que é a tríplice viral, que protege não só contra a cachumba, mas também a rubéola e o sarampo, ela, né, assim, a criança ela tem que tomar no mínimo 2 doses. E aí, de vez em quando começa a ter surto ou por determinados motivos que são vigiados pelo pessoal da saúde do município, do estado e do país, e eles fazem as campanhas de vacinação, eles geralmente fazem um reforço da tríplice. Então, é de extrema importância que a gente continue vacinando nossas crianças, né, para a gente ter esse controle e diminuir a sequela, que é muito pequena, mas que ninguém quer que uma pessoa próxima sofra. Com certeza. E falando em sequelas, pensando sobre a cachumba, uma vez que eu adquiri, eu posso adquirir novamente ou já estou imune contra ela? Não, ela é imunidade permanente. Então, você teve o contato com a cachumba quando você era criança, mesmo que você foi assintomático, a imunidade ela é vitalícia e a vacina também. Só que a vacina não é 100%. A vacina, né, quando toma 2 doses, ela tem um nível de eficácia muito grande, mas ela ainda pode, a pessoa mesmo tendo tomado 2 doses, ainda tem um risco menor, mas de ter a doença. Então, por isso a importância das campanhas também. E como você já mencionou, tem tratamento, tem cura também? A cura vem pelo nosso corpo. A gente não tem um tratamento que a gente dá o remédio e ele cura, mas o nosso corpo ele tem a capacidade de combater o vírus e de eliminar ele, deixando a proteção, deixando um anticorpo que vai ser para a vida inteira. E quanto tempo, doutor, persistem os sintomas aí que a senhora mencionou que podem acontecer? Ou não, né? Então, aí falando de tempo, a gente tem que pensar 2 coisas. Sim. Uma é o período de incubação. Quando uma pessoa tem o contato com o vírus, né, com outra pessoa que está infectada, esse tempo ele varia de 16 até 20 e poucos dias, então a gente fala 2, 3 semanas, né? A pessoa, quando ela começa os sintomas, geralmente dura de 7 a 14 dias, mas é uma média. Pode ter gente que melhora antes, pode ter gente que demora um pouquinho mais para melhorar. E a pessoa que tá com a doença, né, pegou o vírus, ela transmite o vírus geralmente uns 6, 7 dias antes dela manifestar a doença, e aí é o problema, porque a pessoa nem sabe que está com o vírus e está transmitindo. E a partir do momento que ela começa o sintoma, ela continua transmitindo o vírus por mais 9 dias. Mas existem relatos e estudos que mostram que o vírus está presente na urina de pessoas infectadas por até 14 dias. Então, igual eu falei, criança pequenininha, que às vezes ainda não tem controle de esfíncter, vai xixi na fralda, e às vezes o cuidador troca e tem mais de uma criança, e se não tem o cuidado de higiene, porque às vezes é tão caótico que realmente não dá, aumenta o tempo de transmissão.
Então, a gente pode alertar para essas medidas de prevenção, né? Que a senhora já está trazendo algumas medidas que basicamente são as que a gente aprendeu durante a Covid, né, doutora? E eu acho exatamente isso. Então, primeiro de tudo, vacinação. Segundo, a criança ou o adulto está doente, suspeitou, tem que ficar em isolamento. E o terceiro é lavar a mão, né? Ter os cuidados de higiene quando se trata de creche ou de escola de criança menor, lavar os objetos, higienizar os objetos, né? Se é uma casa que tem mais crianças e tem uma com suspeita, lembrar, não precisa separar o copo, mas toda vez que a criança que está com suspeita tomar naquele copo, tem que lavar imediatamente, né? Lavar os objetos para a gente tentar reduzir a transmissão. Agora, é água e sabão ou tem que ferver tudo, doutor? Água e sabão. Água e sabão é o melhor remédio para vírus. Doutora, e aí a vacinação ela pode ser encontrada nos postos de saúde? Como é quem que está pensando em ir? Vou levar meus meninos, então vou ver se eu deixei de tomar alguma. Então, no calendário vacinal, a gente vacina as crianças com 12 e 15 meses. Mas eu tenho que confirmar essa informação, mas se eu não me engano, até 49 anos. Se você tem o seu cartão de vacina e você não foi vacinado, você tem o direito de vacinar. E a gente tem, né, a gente da saúde, a gente tem batido muito na tecla da vacina, porque o que aconteceu com a Covid foi muito dramático em vários sentidos. Então, a gente teve algumas coisas que foram muito ruins, sem sombra de dúvida, mas a gente teve lições que eu acho que a gente tem que levar para a vida, né? A gente aprendeu que o uso da máscara é extremamente importante numa doença respiratória para diminuir a transmissão. A gente aprendeu que lavar a mão não é só, né, tipo assim, para não pegar diarreia, transmitir outras coisas. A gente aprendeu duras penas, a importância da vacina, né? Como que a vacina realmente salva a vida. E é uma lembrança que hoje em dia a gente tem tanta informação de todos os lados que às vezes a gente se perde. Mas eu acho que a importância da vacina na vida de todo mundo, especialmente das crianças, não pode ser esquecida. Então, quem está pensando sobre isso, que tem até 49 anos, está lá pensando, levo o meu cartão ou não levo? Porque tem medo de efeito colateral. Tem, doutor, efeito colateral? Eu falo efeito colateral na vida. Nem se você ficar dentro de casa, deitado na cama, você não vai ter efeito colateral, você vai ficar com dor no corpo. Mas, assim, não tem nenhum efeito grave, sabe? Assim, os efeitos, eles são a dor no local da vacina. Suportável, né? Uma dorzinha no corpo ali, uma dorzinha de cabeça, mas que toma uma dipirona, um paracetamol, resolve. Nada que justifique não ir vacinar. Então, doutor, o que é mais difícil combater? O vírus ou a desinformação? Sem sombra de dúvidas, a desinformação. E é para isso que a gente está aqui. Né? É bem delicado, né, doutor? Demais. A senhora está falando do cólera, eu lembro, quem nasceu em 80, por ali, né? Aí vai lembrar que a gente já pensava nessas medidas com ele, né? Lavar verdura, pôr de molho, lavar as mãos, né? Pensar, chegou em casa, lava tudo bonitinho. E aí ali, eu digo assim, minha mãe ela é meio abusiva no sentido que ela tem que passar água fervendo em algumas coisas que ela ainda fica cismada, sabe? A verdura ela costuma até lavar com sabão também, porque ela é muito cismada. Mas a gente aprendeu isso, né? E às vezes a gente, igual a senhora comentou, dos aprendizados, principalmente desse período que a gente passou, a gente esquece algumas coisas, a gente torna-se tão usual que a gente vai esquecer o básico, né? Que é lavar a mão. Quando chegar em casa, principalmente, chegou em casa do trabalho, do supermercado, de qualquer lugar, antes de mexer em qualquer coisa, antes de ir para a cozinha fazer a sua comida, lavar as mãos, né? Uma das maiores mudanças que teve na história da medicina em termos de redução de mortalidade foi lavar a mão. Porque quando as pessoas faziam, inclusive, cirurgia, né, usavam o mesmo material de uma pessoa na outra, às vezes na Primeira Guerra, principalmente, assim, né, não tinha essa noção. Não precisa ir lá tão longe. O Brasil tem relato de década de 80 de lugar que a equipe de saúde ia numa comunidade às vezes mais isolada, que não tinha saneamento básico, e ensinava as professoras, as crianças, as famílias a lavarem a mão
Isso reduzia assim, 60% a 70% da mortalidade infantil do município. Né? Então, assim, as lições que a gente tem que levar para a vida. E além de entendermos hoje que a gente precisa lavar a mão para combater vírus também, eu acho que sanamos todas as dúvidas assim, sobre vacinação também, né, doutora? Tem algum outro recado que a senhora queira deixar sobre a importância de abrir a mente para a vacinação? Não, Além do que já foi falado, né? eu acho que é bem isso, assim. A informação está aí, infelizmente, hoje em dia a gente vê muita informação falsa, né? A gente vê muita fake news, mas ficou na dúvida, procura um site de referência, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade, a SBIM, né, Brasileira de Imunologia, os sites do Ministério da Saúde, né? Procura uma pessoa, vai no médico, né? O médico não fica bravo se a pessoa tem dúvida sobre vacina. A gente fica chateado quando a pessoa não pergunta, tem dúvida, não pergunta. Não, a gente está lá para responder. Então, se você tem dúvida sobre vacina ou sobre qualquer problema de saúde, procura seu médico, né? Conversa, não sai acreditando em qualquer coisa que você vê na internet. É normal ter dúvida, é normal questionar, né? Mas procura de fonte segura. Eu acho que esse é o meu recado hoje, assim. A gente fecha por aqui lembrando para você o que não é normal, pelo menos para mim, não sei se a doutora vai concordar, é ficar com dúvida. Então, teve a dúvida, chegou na frente do médico, vai consultar, esqueceu, anota, porque às vezes você fica tão nervoso, pensando, vai olhar a pressão, vai tomar alguma coisa, anota as dúvidas e a gente vai colocar no nosso texto para vocês lerem também todas as referências que a doutora passou aqui. Se você ainda tem dúvida, checa, porque não queira entender só fazendo uma leitura de alguma coisa, porque tem várias literaturas diferentes, então pega 3 ou 4, como a doutora passou aqui, cruza elas e vê o que é legal, o que não é. Eu espero que você comece a fazer isso. E espero que você repense também sobre a vacinação, né, doutor? Porque a gente está aqui falando sobre algo muito importante que salva a vida, literalmente, né, doutor? Além de lavar a mão, vacinação salva vidas. Nós vamos ficando por aqui. Tem mais algum recado para dar, doutora? Não, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você, além de lavar as mãos e olhar o seu cartão de vacina e colocar ele em dia, compartilhe esse vídeo, faça um comentário, manda para aquela pessoa que não acredita na vacinação, manda esse vídeo para ela, faz isso por nós. Deixa que a gente passe a informação se você está com receio de bater esse papo com ela. A gente vai ficando por aqui, eu e a doutora. Até o próximo plugado, galera. Valeu!